Boa noite a todos, que a maravilhosa graça e a paz do nosso bom Deus seja sobre cada um. A nossa saudação, os queridos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Presbiteriana de Caraguatatuba, e a nossa saudação acolhida também a todos que nos assistem, a todos que irão assistir a este vídeo, que é o culto que nós prestamos ao nosso Deus. Que cada um de nós possamos nos unir em adoração a Deus, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Para iniciar este culto, nós faremos a leitura no Salmo de número 139, os versículos 1, 10 e 11. Salmo de número 136. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, que com mão forte feriu o Egito nos seus primogênitos, por sua misericórdia que dura para sempre, e tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor, ela não tem fim, ela dura para sempre. E essa misericórdia, primeiro vista pelo povo de Israel, naquela circunstância de escravidão no Egito, ainda pode ser vista e vivenciada por todos aqueles que são alcançados por Deus, são resgatados de uma vida de escravidão do pecado, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Por essa misericórdia, por tantos atos graciosos de Deus, nós somos convidados a bendizer o santo nome dEle e confiar sempre em sua misericórdia, em sua graça infinita. Nós entoaremos agora o hino de número 164, que aponta para o nome bom, a doce a fé, a esperança no porvir, que podemos ter em Cristo Jesus o Salvador, em Deus, o nosso Redentor. Vamos entoar o hino de número 164, nome bom, doce a fé.
Nós faremos a leitura agora da carta aos Colossenses, no capítulo 1, versos 13 e 14. Carta aos Colossenses, capítulo 1, os versos 13 e 14, como momento de contrição, leiamos a palavra do Senhor que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Se no Egito o povo sofria e foi resgatado pelo poder de Deus, transportado para a terra de Canaã, em Cristo Jesus, não somente os israelitas, mas todos aqueles que são alcançados por Deus, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as nações, tem essa bênção de ser transportado para esse reino de paz, de justiça e de luz. Esse reino que não é obtido por força humana, esse reino que não há méritos humanos, esse reino que é oferecido por graça e por misericórdia em Cristo Jesus, pelo pagamento de alto preço na cruz. Pensemos, meditemos e agradeçamos a Deus por essa dádiva, essa graça infinita de ter nos resgatado para esse reino maravilhoso de Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Nós teremos agora uma oração feita pela nossa irmã Sandra. Em seguida, a equipe musical irá nos conduzir nos cânticos de louvor ao nosso Deus. Senhor Deus eterno Pai, nós somos agradecidos, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, pela vida da nossa família, pela vida da nossa igreja, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, nos dado, Senhor, e nós queremos, Senhor, nesse momento nos colocar nas tuas mãos, Senhor, para ouvir da tua mensagem, para aprender da tua palavra, Senhor, e para te louvar e te adorar, que o Senhor possa aceitar o nosso louvor e a nossa adoração, ó Deus, limpando os nossos corações, perdoando os nossos pecados, e que esse louvor possa chegar a Ti como um aroma suave e agradável, Senhor, e que o Senhor possa aceitá-lo, ó Deus. Esteja, Senhor, nos abençoando, nos capacitando a cada dia, nos fortalecendo, ó Deus, e que possamos, firmes na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, Senhor, não nos desviarmos para o mal, para o pecado, e que nós possamos Te agradar, Senhor. Pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre meus olhos para ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-Te, dar os meus dias para Ti. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, Tu és exaltado, entronizado dos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-Te,
tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Louvado seja o nosso Deus,
hoje e para todo sempre. Deus é exaltado nas alturas e é louvado também em nosso meio. Que essa verdade seja uma constante entre nós. Nós vamos passar agora para a meditação na palavra do Senhor e faremos hoje no livro do Êxodo, no capítulo 6, leremos dos versos de 1 a 9. Diz assim o texto sagrado: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei de sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Amém. Louvado seja Deus pela santa palavra dele, e que o Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, a entendermos um pouco mais da palavra e termos uma mensagem da parte do Senhor para cada um de nós e para todos nós através das Sagradas Escrituras. Esse texto que lemos tem como contexto maior, ou como pano de fundo, a primeira audiência que Moisés e Arão foram ter com Faraó. E essa primeira audiência não resulta na libertação, mas sim em maior opressão, em maior fardo, em maior peso nos trabalhos que o povo de Israel fazia no Egito. Agora eles não teriam mais as palhas para queimar os tijolos, eles mesmos teriam que buscar as palhas e teriam que dobrar e redobrar o trabalho que já era pesado. Então aqui nós temos um pouco da explicação do versículo 9, que o povo não conseguiu atender às palavras de Moisés por causa do sofrimento, por causa da ânsia que estavam vivendo, por causa da escravidão pesada que estavam sendo subjugados. Então o povo não conseguiu dar ouvidos, um povo que estava vivenciando uma opressão muito grande, um fardo muito grande no Egito. E é a esse povo que Deus manda então Moisés falar. E antes de mandar falar, Deus primeiro diz a Moisés no versículo 1, capítulo 6 que lemos: verás o que eu vou fazer a Faraó,
com mão forte ele deixará vós irem. Com mão forte ele expulsará vós da terra do Egito. Aqui há uma apresentação do poder de Faraó, que oprimia, que retinha o povo, que não permitiu com que o povo saísse para adorar a Deus, como foi o pedido de Moisés e Arão, para sair por 3 dias no deserto para adorar a Deus. E Faraó, com o seu poder, em vez de libertar, oprimiu ainda mais o povo. Mas com esse mesmo poder de Faraó, ele iria expulsar o povo de Israel da terra do Egito. No capítulo 12, os versículos 31 a 33, nós temos essa realidade registrada. Após as 12 pragas, nós vamos ter então a seguinte declaração de Faraó: naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos, ide e servi ao vosso Deus, como tendes dito. Levantai também convosco as vossas ovelhas e o vosso gado, como tendes dito, e ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los para fora da terra do Egito, pois diziam: todos morreremos. Então nós temos aqui o cumprimento dessa declaração que Deus fez. O povo do Egito, Faraó e todo o povo, como que diz assim: saiam logo, não aguentamos mais. Deus revelando o seu poder contra o poder de Faraó. E após Deus declarar isso, então Deus diz a Moisés a respeito da sua identidade. Versículos 2 e 3, nós vamos ter Deus apresentando acerca da sua identidade. Começando pelo versículo 3, Deus diz: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não fui reconhecido por eles. Em outras palavras, Abraão, Isaque e Jacó conheceu o poder de Deus, Deus se revelou a eles, mas agora a Moisés e ao povo de Israel, Deus iria se revelar com o próprio nome, Yahvé, o Senhor, aquele que é Senhor de Faraó, que achava que era Senhor e dono de todo o mundo. Deus se revela então a Moisés com a sua identidade, com o seu nome, Yahvé. No versículo 2, Deus fala a Moisés dizendo: eu sou o Senhor. E essa expressão de Deus, nós vamos ter ela repetida mais 4 vezes. Deus dizendo aqui no versículo 2, eu fiz a promessa. Depois no versículo 6, nós vamos ter Deus dizendo, eu reafirmei minha promessa e reafirmo a minha promessa com vocês. Depois no versículo 7, Deus dizendo, não darei apenas a terra, mas os terei como adoção, como meu povo. E no versículo 8, a declaração que Deus iria cumprir sim a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Esse Deus que se revela, que revela a identidade, então ele apresenta a Moisés os seus próximos atos. E o versículo 4, nós temos então o primeiro dos atos que Deus diz a Moisés que vai fazer com o povo. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos.
primeiro ato que Deus faz a Moisés é relembrá-lo da aliança que ele havia feito. Gênesis capítulo 15, nós temos o relato da aliança que Deus faz com Abraão, e naquela aliança Deus ordena a Abraão a repartir, a dividir animais, e aí então Abraão não tem condições de cumprir a sua parte do acordo, os animais estão repartidos e a tardezinha vai caindo e as aves tentam ali pousar sobre aqueles cadáveres, e Abraão vai ali tentando, mas ele não consegue, cai em profundo sono, e densas trevas está Abraão, e aí então o próprio Deus passa pelo meio daqueles animais. O próprio Deus cumpre a parte que Abraão não conseguia cumprir, apontando para a aliança em Cristo Jesus, que é o próprio Deus que cumpre a aliança, porque o ser humano não consegue cumprir, não consegue fazer a sua própria parte. O ser humano, ele geme, e versículo 5 nós temos uma outra atitude da iniciativa de Deus. Ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Deus tem a iniciativa a partir de ouvir o gemido, a partir de ver o sofrimento do povo, e aqui declara que Deus lembrou da aliança, num sentido de que ele estava para cumprir. Não é que Deus havia esquecido, mas sim lembrei, a partir de agora chegou a hora do cumprimento. E o versículo 6 então fala do cumprimento dessa aliança que aponta para o resgate. Eu, o Senhor, vos tirarei debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido. E aqui então esse termo resgate, o resgatador era conhecido, ficou conhecido na cultura judaica como alguém que poderia, com posses, reativar uma família, resgatar uma família que estava como escravo ou em situação tão difícil que não conseguiria se autossustentar. E é no livro de Ruth que nós vamos ver ali um homem chamado Boaz, uma figura desse resgatador, mas é apenas uma figura, porque o verdadeiro resgatador é apresentado na Bíblia como Jesus Cristo, o Senhor, aquele que vem com total condição e resgata aqueles que estão para fazer parte do povo de Deus. O resgatador. Deus ouve o gemido e Deus então vai realizar o resgate. E realizando o resgate do povo, Deus também fala que irá realizar um outro ato, versículo 7: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Essa é a transformação que Deus promete oferecer para esse povo. Deus resgata e promete tornar aquele povo que era escravo a um povo liberto, a um povo com a própria identidade. Não eram mais sob o julgamento do Egito, não eram mais escravos, mas sim agora era um povo de propriedade exclusiva de Deus. E esse povo, o apóstolo Paulo vai ensinar na carta aos Romanos, em outros escritos, que não é apenas a partir da linhagem de Abraão, com um vínculo biológico, mas sim através de Cristo.
O próprio Senhor Jesus vai dizer que até das pedras Deus pode suscitar descendentes de Abraão. Então não é a partir da linhagem biológica, mas sim através do resgate e da transformação que Deus realiza nesse povo. E após a transformação, então o versículo 8 diz que Deus irá levar da terra até a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque, a Jacó, cumprindo assim a promessa feita. Deus que estabelece aliança, Deus que ouve os gemidos, Deus que é resgatador, que é transformador, Ele também é aquele que conduz até a terra prometida. E essa condução que é prometida aqui a Moisés, que no restante do Antigo Testamento nós vamos ter, no restante do livro de Êxodo nós vamos ter, que Deus faz com o povo de Israel, é uma condução tal qual aquela registrada em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É esse transporte, retirar da escravidão, retirar das trevas, retirar da dor, do sofrimento e transportar para o reino do Filho do amor. E se ainda aqui nessa terra, já vivenciando vestígios desse reino, lampejos desse reino, nós já temos imensa alegria. Na morada celestial, ali nesse reino em plenitude, onde em Apocalipse diz que não haverá nem choro, não haverá lágrimas, não haverá pranto, não haverá luto. Ali nós vivenciaremos então esse transporte para esse reino em plenitude. E tudo isso feito pelo próprio Deus. E tudo isso o ser humano é alvo dessa graça. Deus disse tudo isso a esse povo escravizado, ao povo que estava ali em sofrimento, com poucas perspectivas de futuro. Deus continua dizendo a nós, vivenciando situações de opressão, situações de aflição, a mantermos a fé, a esperança e saber que Deus tem poder, saber que Ele estabeleceu aliança conosco, não somente através dos patriarcas, nem com Moisés, mas sim através de Cristo Jesus, o Filho, o próprio Deus. Então podemos confiar que Ele irá continuar nos conservando como seu povo, irá continuar nos transformando e nos conduzir para a terra prometida, que é a Jerusalém celestial. Que essas verdades sejam conforto para o nosso coração, alimento para a nossa fé, o nosso olhar para as Sagradas Escrituras que aponta para essa promessa de Deus, e Ele não é homem para mentir ou para se equivocar e não conseguir cumprir a promessa. Ele tem poder e Ele há de cumprir. Que Deus assim nos abençoe, a sempre olharmos para a palavra e obter nela esperança, força e edificação para a nossa fé. Que Deus assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Nós vamos já então passar para a oração, agradecendo a Deus por este culto que nós podemos prestar a Ele, mesmo nessa plataforma digital, mesmo dessa forma diferente, mas em nossos lares, com a presença de Deus em nosso coração, em nosso viver. Vamos agradecer e orar ao nosso Deus. Oremos.
Santo e soberano Deus, nosso bendito e maravilhoso Pai Celestial, rendemos-te honras e glórias, reconhecendo o teu poder e a tua soberania, reconhecendo a dignidade do Senhor de receber muito mais do que podemos oferecer, mas sabemos que por Cristo Jesus, o Senhor aceita a nossa adoração como aroma suave a Ti, e queremos, ó Deus, que seja dessa forma, um culto agradável ao Senhor, que fazemos de todo o coração, e que o Senhor, através do Santo Espírito, continue a operar em nós, dando-nos fé, dando-nos condição de cultuar a Ti cada vez mais e mais agradável a Ti, dando-nos condição de, enquanto cultuamos a Ti, proclamamos a Tua palavra a tantos quantos o Senhor permitir ouvir a Tua palavra e serem alvos da ação do Santo Espírito, para se achegarem a nós e manter a fé, manter a esperança, a superarmos essas batalhas vivenciadas por todos nós, batalhas vivenciadas particulares, em família, e clamamos que Tu, ó Deus, se faça presente naqueles lares onde há dor, onde há sofrimento, onde há enfermidade, onde há apreensão, que o Senhor seja o alvo da esperança, que o Senhor seja o conforto de cada um. Como parte do Teu povo, oramos. Como parte do Teu povo, agradecemos, adoramos. Como parte do Teu povo, glorificamos. E em nome de Jesus, dizemos amém e amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai Celestial, a comunhão, o conforto, a sabedoria e o guiar do Santo Espírito, seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, uma excelente semana, na bênção e na graça do nosso bom Deus. Amém.